Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marcos Souza e todos os anos milhões de estudantes enxergam no Enem a oportunidade de ingressar na universidade, conquistar uma bolsa de estudos ou dar um novo rumo para uma vida profissional dos sonhos. Mas à medida que a prova se aproxima, surgem dúvidas, surge ansiedade e a pergunta que é muito comum: ainda dá tempo de se preparar bem? No episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre os principais desafios enfrentados pelos alunos, os erros que eles cometem nessa preparação, as estratégias de estudo, gestão de tempo, dicas, práticas, aquela coisa que é sempre típico do brasileiro, deixar para a última hora. Para ajudar nessa conversa, nós vamos receber um convidado que tem ampla experiência na preparação dos alunos, porque ele é professor de física, preparando os alunos para o Enem, e ele conhece, tem bem essa vivência, está ali no dia a dia dos alunos, vendo não só na sua disciplina, mas no dia a dia da escola, e já vê como é que chega a esse ponto. E a gente está a menos de 5 meses da prova do Enem, e muita coisa a gente vai conseguir tirar desse convidado. Ele é o professor Jackson Vieira, conhecido mais como Jack Leão, professor de física. Jack, bem-vindo ao Bem Temperado. Muito obrigado pelo convite, tudo certinho. Vamos arrancar, né, algumas coisas aqui. Vamos aqui lembrar alguns detalhes para os alunos, vamos ter um bate-papo legal. Segura aí, Giuseppe. Oi, pai. Não, pai, tem não. Eu tô gravando aqui no podcast, jogo é amanhã agora. Tá bom? Não. Perguntando, tem jogo. Ok? Aí volta já em mim para apresentar o... Dá direto? Direto. Ah, então bom. Então eu vou apresentar nosso convidado, Jackson Vieira Barbosa Leão, mais conhecido como Jack Leão, professor de Física, natural de Salvador, licenciado em Física, mestre em Ensino em Física pela Universidade Federal de Sergipe, e ao longo da sua história na educação tem se dedicado à formação e preparação dos estudantes para os exames e processos seletivos, que hoje combina principalmente com o Enem. E, lógico, ele desenvolve estratégia, está ali conversando com os alunos, não só na sua disciplina, mas também como um bom educador, não fica preso apenas àquela disciplina. O educador, ele forma o estudante em todas as suas áreas. Eu lembro muito de um professor que eu tinha de matemática chamado Raimundo Arequitiba Lobão, que dizia: antes de ser professor de matemática, eu sou educador de estudantes. Para a gente começar um pouco diferente a nossa conversa, Jack, eu queria entender se é verdade. Se procrastinação fosse disciplina, muita gente tirava a nota máxima no Enem. Rapaz, você só ia ver os 1000, sabe? Só 1000, né? Só 1000, assim. Aí, de repente, foto no Instagram, aí 1000. Fechei. O pessoal acaba negligenciando bastante. E foi um ponto que a gente estava conversando aqui na prévia, justamente às vezes deixar para depois, né? Então essa procrastinação às vezes acontece até mesmo no terceiro ano, sabe? O aluno acaba acordando, é uma coisa que a gente percebe, que quando ele está ali no primeiro ano, primeira série do ensino médio, aí vai para a segunda, ele começa a entender algumas coisas. Quando chega no terceiro ano é que ele vai entender que ele vai fazer uma prova que vai exigir todo o conhecimento da vida escolar, e aí, sim. Muitos a ficha cai só na hora que ele vai fazer a inscrição. Eita, eu vou ter que fazer uma prova. Eita, vou ter que fazer uma prova, exatamente. Eles ficam deixando, não é que eles ficam deixando para depois, mas é o momento que realmente cai a ficha, como você citou, que, caramba, isso aqui agora vai definir minha vida, meu trabalho, o que eu quero fazer. Alguns deixam até para fazer isso exatamente na hora do SISU. Caramba. Quando chega na hora do SISU, mas apesar de toda a preparação, né, que tem nas escolas, a conversa, existem disciplinas, sabia, para discutir sobre esse projeto, que é chamado hoje em dia de projeto de vida. Já ouviu falar? Eu sou da época do teste de aptidão. Aptidão. Teste de aptidão. Porque é bem interessante, Jack, eu falo assim. Sim, sim. Porque é um passo muito grande com pouca idade. Sim. Ele ainda não é adulto formado, a maioria ele tem 17 anos, né? Então vai decidir a vida dele. E, rapaz, houve um momento em que isso foi decidido ainda antes, você acredita disso?
ali pouco antes da pandemia, que aí já mudou. Na verdade, era um projeto que já havia de mudança para a educação. E nesse meio tempo, mudaram as matérias em que o aluno basicamente escolhia quais disciplinas ele iria focar. Por causa da carreira. Exatamente. Agora imagina só, um garotão chegando aos 13, 14 anos de idade no ensino médio para dizer, eu quero estudar ciências da natureza. Eu quero estudar ciências humanas. Mas, obviamente, isso houve uma nova repaginação e a gente agora está no que a gente chama de novíssimo ensino médio. Então... Me tira uma curiosidade na tua vivência com alunos. Trocar de, vamos dizer assim, de profissão dos sonhos, eles trocam igual trocam de namorados, né? Menino, eu tenho uma... Na verdade, é quase uma situação mais real, não uma teoria. Mas a gente consegue perceber que os alunos, eles gostam muito do que é visualizável. Colocar dessa forma. Porque, por exemplo, quando você diz assim para um aluno, o que é que você quer fazer de sua vida? Ou ele tem alguma referência familiar, ou ele tem alguma referência social. Então você vai ver policial, médico, advogado, né, apresentador de podcast. Você vai ver, então, pessoas que eles conseguem observar facilmente, tanto social quanto na própria estrutura familiar. Mas, por exemplo, se a gente perguntar para um garoto se ele gostaria de ser programador, são poucos que vão entender essa profissão. Alguém que trabalha, por exemplo, nos bastidores. Então ele acaba perdendo essa referência justamente porque ele não vislumbra. E é interessante, claro, que na escola haja as feiras das profissões, que era comum, né, a gente fazer bastante. Ou até mesmo as universidades oferecem isso. A UNIT, a Universidade Federal de Sergipe também oferece esse tipo de demonstração de futuras profissões. É porque ele tem um contato ali com um profissional que já está na área, começa a ter a dúvida em vez de só ter aquela foto, né? Exatamente. É porque é muito comum. Eu conheço gente que, cara, tipo, eu tive a sorte de decidir que eu não ia ser advogado no terceiro dia de curso. Rápido, por quê? No terceiro dia eu falei, velho, na boa, não vai ser pra mim isso aqui não, no terceiro. Mas eu conheço Alguém gente disse, eu te processo. Não, brincadeira. Na verdade, eu não gostei muito do ambiente. Não é o meu jeito, eu sou muito mais descolado e... Mas assim, eu conheço gente que se formou. Foram 5 anos que ele fala, eu perdi 5 anos da minha vida pra me formar numa coisa que no primeiro ano de trabalho eu descobri que não era o que eu queria. Cara, infelizmente, eu percebo que existe essa situação dos alunos também. Mas isso ocorre, e aí eu atribuo ao projeto como é feito o SISU. Que às vezes você quer fazer uma coisa... eu quero fazer nutrição. E aí você não obtém a nota suficiente. Aí o que é que você faz? Eu tapa buraco. Vou para tal curso. É igual... Fica aquela dança da cadeira, sabe? Medicina, eu tapa buraco porque não passou em medicina. Poxa, a pessoa fala muito isso, entendeu? E eu sempre costumo brincar com os meus alunos, eu também sou professor do Pré-CED, e aí eu costumo brincar nos primeiros dias de aula com eles que a gente tem que ter um objetivo. A gente, eu quero fazer uma coisa assim. E você procurar, né, esse caminho, estudar para esse caminho. Olha, a nota de corte é sempre para cima, não é para você tirar a nota de corte, é para você tirar para cima. Aí, você chega lá e diz, caramba, eu quero fazer, não sei. Você sonha alto, claro, todo mundo quer sonhar alto, tem que sonhar alto mesmo. Vou fazer medicina. Primeiro dia. Aí chega lá meia-noite, o SISU fecha. Quando termina, na meia-noite, passou aquele momento, você vai dormir, acorda, o site abriu. Aí você vai ver sua colocação. Aí você descobre, meu Deus, não passei na Federal de Sergipe, medicina. Deixa eu ver se eu consigo passar em outro lugar. Aí tu procura onde tu consegue passar. Você quer medicina. Aí quando você vai olhar lá, medicina, consegui passar... Não sei, bem longe. Belém, Pará. Beleza. Aí fechou meia-noite. Foi o segundo dia já, viu? Vem pro terceiro dia. Aí abre, todo mundo fez a mesma coisa. Começou a dança da cadeira. Todo mundo agora já saiu procurando. Aí, como o Enem possibilita que você faça uma inscrição que pode ser para todo o país, e inclusive até universidades estrangeiras. Eu não tenho a lista das universidades, mas algumas universidades estrangeiras utilizam a nota do Enem. Aí, beleza. Fechou, vamos abrindo o terceiro dia. Quando chega no terceiro dia, já começa a bater... medinho.
eu acho que medicina não vai dar certo. Então, peraí, deixa eu ver o que eu consigo passar. Eu consigo passar em outro. Aí vai para esse outro curso, já dizendo assim, é mais parecido com medicina. Você citou Pra ficar biomedicina. mais perto. Pô, já que eu não vou fazer medicina, eu vou fazer alguma coisa que pelo menos seja legal para mim. Aí tu vai, poxa... Aí vai entrar vários cursos, gente. Não vou nem nomear, porque senão a gente vai ficar entrando em problemas aqui. Mas a gente tem várias possibilidades. Aí fecha. Terceiro dia. Aí vai pro quarto dia. Quarto dia, cara... Tem que bater o martelo. Aí o pessoal já começa a ficar desesperado. E aí você vai ver realmente se a sua preparação foi correta ou não. Onde é que você negligenciou? O que foi que eu deixei de fazer? Inclusive, eu já posso até falar uma coisinha aqui. Tem uma coisa que o pessoal que já fez Enem acaba, por ansiedade, acaba optando por não fazer, que é corrigir a prova. É incrível, não? Uma coisa que eu fazia muito. Pois é, rapaz. O pessoal, às vezes, por ansiedade, eu vejo isso como uma crescente dos alunos. Eles fazem a prova, e alguns ainda... realmente querem ficar com a prova e tal, mas mesmo querendo ficar com a prova, eles não querem saber aonde acertou e onde errou, porque esse é um dos principais momentos que você tem que dizer, poxa, eu errei aqui, vou estudar aqui porque aqui é um ponto fraco meu, que você está ali sendo testado. Claro que você pode testar em outros momentos antes, mas assim, se você não conseguiu no Enem, corrija a sua prova. Ah, mas vai me dar ansiedade. Tá tudo bem. Deixa para corrigir em outro momento, mas precisa. Não deixe de Você corrigir. tem uma noção onde você está falhando. É mínimo, né? Então, mas aí o pessoal acaba por ansiedade, sabe? Aí diz, não, porque se eu corrigir a prova, eu vou ver que eu errei. E realmente acontece isso, o pessoal fica desesperado. Ah, eu errei aqui, eu não vou passar, não vou passar. Calma. Sai quase um mês depois, não, minto. Sai mais ou menos uns 15 dias depois, entre a nota e o SISU. Então eles acabam entrando nessa pilha, eu não vou passar, eu não vou fazer, eu não sei o que, não sei o que. Porque até a nota, ela depende ainda do peso. Então tem muitos fatores antes. Tem muitos fatores antes. Ô, Jack, como um professor que está ali na vivência do dia a dia, você considera que é exagerado falar que o Enem é um bicho-papão? É uma prova, apenas uma avaliação, né? Eu vejo assim. Sim. Eu considero que ele é apenas uma prova, mas em alguns pontos eu até consigo entender por que os alunos têm tanto medo do Enem. Porque, basicamente, na educação, os professores meio que criam assim, você está no ensino fundamental? Você está estudando para o ensino médio. Você está no ensino médio? Você está estudando para o Enem. Para que o Enem... faça o superior, o técnico e assim por diante. Mas a ideia é basicamente que você vai estar sempre para o próximo degrau. Então, quando você diz assim, o Enem você tem que passar no Enem, você tem que passar no Enem. Isso cria uma certa pressão no aluno. Aquele que realmente quer uma faculdade, né? Muitos não querem, não veem isso como uma saída, mas enfim. Eles não querem a faculdade, então simplesmente, faz sem pressão. Outros que querem já fica, poxa. Não sei se eu te colocaria numa encruzilhada, uma sinuca de bico, como professor, mas o Enem, ele realmente avalia conhecimento do aluno ou é só aquele momento? Paz, você me coloca na encruzilhada como professor. Não, brincadeira. Na verdade... Hoje, deixa eu te explicar. Aqui tinha um curso, um colégio, que era assim, ensina você a fazer a prova de vestibular. Se você vai estar sabendo ou não, você sabia, se cair, Pedro Álvares é Cabral, pronto. Era assim, era praticamente assim o ensino. Mas na nossa época de vestibular era assim, diga não. Eu fiz cursinho na época e era quase um negócio de gente. Mas quando a gente entrava na faculdade, a gente falava assim, cara, eu tô totalmente voando, eu tô perdidão. Porque eu não vim com base. É porque, na verdade, tinha uns cursos preparatórios aqui na cidade que era pra passar. O foco era esse. Então, eu lembro que eu fiz um cursinho pré-vestibular na época e era bem direcionado. Gente,
cai tantas questões assim. E toda vez que cai uma questão assim, sai desse jeito. E toda vez que é desse jeito, a resposta é tal. Fique cuidado se ele não vai botar se, somente, apenas, né? Excludentes, né? O exceto. Cuidado se ele está falando isso, porque é sempre desse jeito. Mas, para sua questão, é que se o Enem ele vai avaliar, como toda avaliação, existem problemas na discussão teórica que diz que a avaliação, uns vão dizer que a avaliação ela é momentânea, certo? Então a avaliação tipo um Enem, você pode ter um problema a qual você naquele momento não esteja com cabeça, sei lá, e aí o pessoal vai argumentar acerca de situações. Poxa, você saiu preparado, o ônibus atrasou, estava lotado, você teve que sair mais cedo, você saiu com fome. Começa aquilo tudo a pesar, e aí obviamente ainda tem as questões sociais, né, que a pessoa pode estar passando, e sim, isso pode acabar te afetando naquele momento. Certo? Uma briga qual você presenciou, um assalto no ônibus, uma batida no carro indo, tudo isso vai influenciar e acaba desconcentrando a pessoa. Mas, assim, o Enem, há muito tempo ele vem avaliando, e vai mudar agora a forma de avaliação, ele vem avaliando a interpretação de texto. O quanto você consegue interpretar uma questão. Tanto é que a gente, pelo menos para comer tempo, assim, ir rápido na resolução da questão, o que a gente recomenda, pelo menos para minha área de natureza? Começa do último parágrafo, identifica logo ali rapidinho o último parágrafo, certo? Lê ali aquele último parágrafo, e aí quando você lê esse último parágrafo, depois você vai para o texto da questão. Por quê? Você já vai saber o que ele está pedindo. Ele já te diz ali, determine a potência elétrica do circuito. Então você já tem que procurar os dados da potência elétrica. E aí você vai ler com calma. Porque ele é feito para cansar. É feito para o pessoal que realmente está acostumado à leitura. Então, Isso, na tua interpretação, eu particularmente vejo muito numa empresa, quando a gente faz a seleção, eu sempre boto uma redação. Sim. E quando eu dava aula, mesmo sendo de gastronomia, você está lá dando aula de culinária internacional. Eu sempre botava uma redação. Porque eu acho que a redação é um momento que você consegue ver o que a pessoa acha. Sim. O que ela pensa das coisas. E se ela consegue organizar as ideias de maneira coerente. Ela não é limitada, ela consegue fazer uma dissertação sobre qualquer assunto, conseguir conversar, porque senão ela fica uma pessoa bitolada. Agora, nesse aspecto, eu acho que... Opinião. Sim, claro. É muito complicada, porque se você levar para essa forma, eu vejo que o Enem pode deixar de ser muito democrático. Porque algumas pessoas tiverem mais tranquilidade na vida, vai ter um entendimento melhor. Não tá ali no pau todo dia. Você pensa assim? Você quer saber uma coisa que aconteceu? Uma situação que eu via muito acontecer antes, né? A escola pública está passando por mudanças, né? Então, várias salas estão correndo o que a gente chama de reforma climática. Dá condições. Ar-condicionado, locais climatizados melhor, né? Estão melhores climatizados, é o termo correto. Mas, rapaz, quando eu comecei no estado, há mais de 10 anos atrás, já sou professor há quase 20. E uma informação curiosa é que eu trabalho com pré-vestibular basicamente há quase 18 anos. Porque assim que eu entrei para dar aulas, no ano seguinte, porque foi no meio do ano para o final, aí no ano seguinte eu já comecei a turmas de pré-vestibular. E aí eu venho acompanhando o pré-vestibular desde então. Faz tanta mudança, né? É muita mudança. Então, aí, voltando. Sabe o que era mais curioso e mais difícil na prova do Enem, que existia na época? Eram os alunos de escola particular, quando eles tinham que fazer em alguma escola que não tinha sido ainda climatizada. Então, mexe com o ambiente. Lembra da situação que você acabou de perguntar poxa, será que ele avalia mesmo? Então imagina só, o aluno está acostumado a treinar em silêncio,
calma, num lugar. E aí ele vai fazer uma prova distante da casa dele, e aí ficam 4 ventiladores com iluminação ruim. Na cabeça e o dele. tec, 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 tec. Então, quando eu entrei no estado, eu acabei indo para um colégio que tinha isso. Logo depois ele foi reformado, tá? Não botaram ar-condicionados, né? Mas ainda assim tinha os ventiladores. E imagina, era uma das maiores reclamações que a gente ouvia dos alunos que não eram do colégio. Era justamente isso, porque ficava agoniado. E em algumas regiões, algumas localidades, o pessoal é final de semana, é domingo. Então tem gente que liga o som e coloca alto. Eu mesmo moro num local, numa região que vizinho ao colégio do meu bairro tinha um bar e as pessoas botavam música alta, era uma reclamação que havia. Claro, a diretora, né, tem que chamar a polícia, esse é o regulamento, né, na verdade o coordenador ali tem que chamar a polícia. Tem que ter um perímetro, né? Exatamente, para que se faça a lei do silêncio e tudo mais. Mas são situações que a gente consegue observar que, por exemplo, naquele momento, como é uma prova única, talvez essa avaliação seja prejudicada. A gente já teve no Brasil, pelo menos não no Brasil, não sei lhe dizer se no Brasil, mas aqui em Sergipe a gente mesmo, acho que você é dessa época, do PSS que durava 4 dias. Meu Deus do céu, mas velho. os alunos faziam desde o primeiro ano, lembra disso? Era. Mas, velho, era terrível. Eu sofri, velho. Então, Eu sofri. eu também passei pelos 4 dias, mas o legal assim, aprendendo com algumas coisas, né? O legal era que nesses 4 dias, o primeiro era só primeira série. Então, tu é primeira série, garotão? Tu tem 14 anos? Tome, isso aqui é a prova com o teu conteúdo, você vai fazer. Sua nota vai ficar guardadinha. Ano que vem, tu vai fazer a série do segundo ano. E o do terceiro, e aí vinha a questão da redação. Então, a redação, acho que é um dos... que foi a situação... O tema que você levantou, a redação, ela... Vi um vídeo recentemente, ela acaba levantando uns questionamentos justamente pela subjetividade da avaliação. Os outros, justamente pela, talvez, dificuldade, mas a redação, o pessoal acaba falando pela subjetividade. Que cada um, né, cada corretor, ele entende de um jeito. Jack, eu consegui abrir para essa entrevista... consultar alguns estudantes, alguns próximos, dentro de casa praticamente, sobrinho que fez agora o Enem, passou, vai estudar Direito. Coisa boa. Mas existem umas perguntas e claro, é muito comum de estudante. Eu achei uma bem interessante, que mesmo tendo o Enem, a gente tem no final do ano o Enem para fazer. E o Enem, todo ano, ele está se modernizando para a realidade do ensino no Brasil. Mas existe uma tendência de estudar muito e aprender pouco. Foi uma pergunta de um aluno que disse, não, porque eu estou estudando, é tanto para o Enem que eu estou no automático. Tá ali um robozinho só. Mas se sair da linha, eu não faço. Então, eu entendo para esse menino ou menina que fez a pergunta, para a menina que fez a pergunta, é importante sim estudar, porém tem que tomar muito cuidado porque nosso cérebro também precisa de descanso, né? Então eu quero estudar para um dos cursos mais concorridos do país, eu quero para uma das faculdades mais concorridas do país, eu quero fazer engenharia aeronáutica no ITA. Calma, estude, mas lembre que você também precisa descansar. O cérebro precisa entrar em algum momento de ócio. E eu sei que para o adolescente isso às vezes é perda de tempo, mas a gente sabe como aprende. E vamos lá. Primeiro, estudar. Como é que você estuda? A melhor maneira, ouvindo, tem que saber como é que você estuda. Uma das melhores maneiras que a gente, pelo menos, recomenda bastante para os estudantes é você começar a explicar para outra pessoa. Então, se você puder dar aula para outra pessoa, ótimo. Se você puder explicar para teu pai, para teu tio, para teu sobrinho, para um outro que também está fazendo, estudar em conjunto. Essa parte social da educação ela é muito importante. Então, primeiro passo, não é isso? Como estudar. Foi isso mesmo que eu entendi, não foi isso? Pronto, então como estudar. E o segundo passo, separar o horário de lazer. Assistir um filme,
passear com a família. Agora, o que não pode se fazer, ter mais horário de lazer do que mais horário de estudo. Acaba confundindo aí. Exatamente. Quando percebe. Exatamente. Aí entra naquele problema que a gente começou, né, conversando, a procrastinação. Você tem que fazer, mas assim, você não... Estudei de segunda a sexta, poxa, sábado vou só revisar. O cérebro precisa dessa informação assim, tipo, calma, não vou aprender coisa nova. O cérebro é maravilhoso, ele gasta muita energia. E nesse consumo exacerbado de energia, ele precisa dar uma freada um pouquinho. Tipo, vou só revisar, de levinho. Aquela coisa básica. O que foi que eu estudei essa semana? Foi isso aqui, isso aqui, isso aqui. Já resolvi exercício, já tá feito. Mas agora, vou numa praia, volto. É impressionante você falar isso, porque quando a gente vê os campeões de nota, eles falam que, não, eu tinha meu horário, eu descansava... Não eram loucos. Não, é. Então, pautado justamente nessa galera, quando você vê, tem gente que fala, eu estudava 12 horas por dia, eu estudava 18 horas por dia. Cara, isso é o extremo, não é o recomendado. Você pode até aumentar a sua ansiedade, e ansiedade para aquele momento é a pior coisa que pode existir. Além de que, se houver qualquer coisa que saia fora do script, você entra numa neura ali que pode ter problemas. Então, quando a gente vai olhar esse pessoal que passou entre os melhores e tudo mais, é uma questão de rotina. Você usou a palavra certa, rotina. Minha rotina, o cérebro adora rotinas. Ele gosta de padrões, ele procura padrões. Então, se você conseguir conciliar, de manhã, sei lá, você é um adolescente de quantos anos? 16 anos? Tá ali que segundo, já indo pro terceiro ano, que em tese você... Até 1h da tarde. Colégio então, 1h da tarde. Beleza, de 7 até 1 da tarde. Voltou, vai almoçar, dá uma revisada, é preciso. Não, vou dormir. Dá uma revisada, boa. Vai na academia, certo? Faz o seu exercício, escuta uma música, volta, vai revisar. A chave bem legal é a revisão, porque tá bem fresco. E revisar não é somente o que você fez hoje, foi o que você fez semana passada, o mês passado, porque é conhecimento acumulado. Então você vai partindo para esse caminho. Assim, sai pelo menos do imediatismo. Tem uma outra pergunta que eu acho muito interessante e eu fico preocupado, porque hoje é o problema da maioria dos pais, para quem tem filhos adolescentes, que é o excesso de acesso a eletrônicos. E aí, nesse momento, nós também temos o problema de excesso de informações. Porque tá com uma dúvida, em vez de procurar o professor, vai para a internet. Aí acha, para a mesma pergunta, 10 respostas. E aí fica, não, mas o professor disse uma coisa, mas eu vi que lá o cara lá da internet falava outra coisa. Se eu lhe disser que tá pior. Como? Inteligência artificial. Estão estudando com inteligência artificial. Cara, eu queria muito que estivesse estudando com inteligência artificial. Pode entender? Desculpe. Não. Eu queria que eles estivessem estudando com inteligência artificial. Mas alguns já estão usando como oráculo. E é uma das discussões que eu estava tendo com os meus colegas de profissão. Porque assim, por mais que a gente incentive que o aluno fale, que ele pergunte, que ele... Cara, não guarda essa dúvida para você. Quando ele tem alguma dúvida, por menor que ela seja, ele opta pelo ChatGPT, pelo Gemini, por qualquer inteligência artificial. Menos para o humano. Entendeu? Então, recentemente, eu tive uma situação que eu achei, assim, parei para pensar, né, sobre, e achei isso estranho. Porque a gente não pode mais colocar uma dúvida direta para o aluno. Porque se você coloca uma dúvida direta para o aluno, ele joga na inteligência artificial, e se a inteligência artificial responde... É a resposta. É a resposta. Então, alguns dos meus estudantes, eles acreditam que se a inteligência artificial sabe, ele sabe. E o que é um erro, na verdade. A resposta não foi dele. Exatamente. Então, eu passei uma atividade, cara, que um dos momentos que a insônia me acomete,
eu estava lecionando um dos temas que era cinemática. E aí, não sei, eu estava procurando uma história e pedindo ajuda para o ChatGPT. O que eu queria uma história, só para contextualizar, eu queria uma história em que os documentos me apontassem a mesma pessoa em duas localidades diferentes e me dissesse pelo menos o tempo. O ChatGPT errou grosseiramente nisso, que ele me deu uma história de que Lampião tentou invadir Capela, e isso é real. Só que quando ele foi invadir Capela, 2 horas depois ele foi visto em Glória. Não tem como. Pô, pegou um carro naquela época? 1900... Não, peraí, tem alguma coisa errada aí. Não tem como. Aí eu disse, tem alguma coisa estranha. Fui procurar documentação, porque... nerd, pensando. Aí eu achei a história real, achei realmente a tentativa de invasão de Capela, que foi resistida pelos habitantes da época. Foi muito curioso, mas não existe nenhuma documentação que diga que ele estava em outro lugar. Certo? Então... O que abasteceu o chat que está errado. Alguma coisa abasteceu ele, mas não existiu documentação acessível para dar essa informação. Tudo bem. Então, mudei meu approach, né? Como é que eu vou fazer? A gente estava em abril. Eu disse, poxa, vou procurar a documentação de Pero Vaz de Caminha. Porque a gente sabe quando ele chegou no Brasil, né? Quando ele aportou aqui e tal, né? E aí eu estava com uma dúvida. E quando foi que ele saiu de Portugal? Por onde ele passou? Porque se eu tenho na carta... a carta náutica lá, né? Ele dizendo, poxa, eu saí de tal dia, e ele fala isso nas 3 primeiras páginas você encontra. Aí ele saiu de tal lugar, foi até tal ponto, em tal dia, de manhã eles saíram, foram para tal lugar, foram para tal ilha, que depois eles saíram e mais de um mês depois chegaram por aqui. Eu disse, caramba, que história massa. Aí fiz todo um texto, né? Pensando ali, uma maneira de reescrever aquilo, e coloquei. Poxa, qual foi o dia que Pero Vaz de Caminha saiu? Quais locais ele passou? Perguntas diretas. Aí fiz o formulário para poder entregar, que os alunos pudessem entregar ele de forma virtual, né? Fazendo aquilo tudo. Pois, rapaz, eu recebi tanta resposta de IA, que até embaixo tinha assim, você deseja que eu calcule... Ou então tinha o hífen, né? O famoso hífen. O famoso travessão do hífen. Rapaz, você deseja que eu calcule... Nem tomou cuidado. Eu disse, meu Deus do céu. Eu disse, rapaz, eu passei uma noite inteira lendo aquele documento, procurando a melhor maneira de formular a pergunta. Pedi ao ChatGPT uma forma também de ficar claro o que eu queria, né? Eu colocava lá quais foram os locais que ele passou. Utilize o Google Maps para poder calcular a distância, porque calcular o tempo de aí os meninos até calcularam isso, só que como ele chegava na África, agora não lembro do lugar que ele chegou, nas Ilhas Canárias, se eu não me engano, foi o primeiro lugar que ele chegou, se eu não me engano. Aí os meninos colocaram, mas eles não sabiam usar a régua, eles não usaram a régua. Aí o Google Maps fez o trajeto de carro pelo mar. E depois pegaram a balsa que sai de não sei onde para poder chegar nas Ilhas Canárias. Nossa. Esse menino, não era isso não, mas... Então, eu queria muito que eles estudassem e que eles me perguntassem, mas acaba que eles adotam a inteligência artificial como um oráculo. Aí tá. E como está no bolso deles, eles entendem que eles sabem. Isso é preocupante, pelo menos ao meu ver, isso é preocupante. Porque a gente já terceirizou muita coisa. A gente não chega num lugar mais sem GPS. A gente não guarda mais número, a gente já terceirizou nossa parte da memória. Mas se até isso a gente não sabe, a gente precisa tomar cuidado. Justamente com como vai organizar as informações que você precisa ter, né? Você falou que tem quase 20 anos de vestibulares, né? Convivendo com os vestibulandos. Isso. Você consegue botar praticamente, são 2 gerações. A forma de se preparar. Que lá atrás a gente tinha o vestibular da UNIT, da Pio Décimo e da Federal. Sim. Que era o vestibular. A gente começava a prova na segunda, terça e quarta, com 3 blocos de prova.
E tinha os fatores de correção, aí tinha aquele fator pela procura, concorrência, né, que dizia assim. E hoje a gente tem um Enem com uma coisa mais assim, mais continental, vamos dizer. É o Brasil inteiro. O vestibular era, você já apontava para qual universidade você ia fazer. Tu quer fazer USP? Tu vai para São Paulo. Tu quer fazer o UERJ? Tu vai para o Rio de Janeiro. Sim. Naquela época era assim. Hoje você pode fazer. Mas as estratégias, você vê muita diferença para positivo ou negativo de 15 anos atrás para o de hoje? Sim. Como forma de estudar. Antes, pelo menos focado aqui no vestibular de Sergipe, era muito carta marcada, era bem certinho mesmo. Eu consegui lhe dizer praticamente quais as questões iam cair, como iriam cair. A gente tinha essa previsibilidade. Era CES Gran Rio, né? Era que fazia a prova. FGV. Então, já sabia. Aí você meio que sabia, era verdadeiro ou falso, aquele falso que anulava, aquele errado que anulava uma Ou então era assim, VVVF, aí não, VVVFV. A gente já era só inverter uma pra gente quebrar a questão. Perdia. Então, aí, e quando eles falavam o texto todo, que na parte de humanas eu lembro que tinha isso, eles falavam o texto todo certo, na data estava errada. Meu Deus do céu. E eu tinha muito problema com esse negócio de datas, enfim. Mas naquela época a gente tinha uma maior previsibilidade. A mudança maior foi na questão de interpretação. Então, o Enem, como ele é feito... Eu costumava dizer para os alunos que o Enem era feito para cansar. Se você tem uma sociedade que não está acostumada a ler, a interpretar o que ela está lendo, ela não pega uma música para entender sobre o que a música está falando, se ela não quer pegar um filme para entender o que o filme está falando, digamos assim, se deliciar com a arte, vamos colocar dessa forma. Você tem um filme ao qual você termina ao final do filme e você, poxa... Qual foi a mensagem? Exato. Então, o Enem trabalha com interpretação. Não estou dizendo que, basicamente, ele vai fazer isso o tempo todo, mas tem filme que a gente faz só para poder passar tempo mesmo, tá? Mas o Enem acabou apostando muito mais na questão de interpretação, o que antes não era necessário. Se você colocasse uma questão direta, objetiva, sem qualquer conexão, ela estava válida. E hoje em dia, não. Então, ele precisa ter uma aplicação, e essa aplicação é que é um ponto importante, que vale também para você estudar. Eu decorei todos os fenômenos de ondulatória. Beleza. Onde é que isso se aplica? Se você lembrar disso, se você dizer, poxa, eu estou vendo um sonato, estamos falando agora num contexto de guerra do Irã, né? Pô, como é que funciona o radar? São aplicações de ondulatória. Como é que funciona a comunicação? Hoje em dia a gente tem telefone sem fio, meu Wi-Fi. Por que quanto mais parede, menos o sinal do Wi-Fi, o Bluetooth eu me afasto, ele está caindo por quê? Não, mesmo o sinal do Wi-Fi, peraí. Isso são aplicações que a gente tem e às vezes a gente está tão imerso nisso que a gente nem para raciocinar o que está acontecendo ali. Estou puxando sardinha para o meu lado, claro, para a parte de física, mas eu gosto muito da questão de biologia, química, como isso vai ocorrendo, sabe? Então, às vezes você se preocupa, pelo menos para a área de natureza, com essas coisas de aplicação, onde é aplicado, tu já sai um pouquinho mais na frente. Como um professor, você acha que o material que vocês têm à disposição, que é escolhido pela rede de ensino, seja pública ou privada, que vai ser aplicada para os alunos, ela consegue acompanhar o Enem? Estão conseguindo ou tem ainda que ter o jogo de cintura do professor para corrigir? Cara, a escolha de materiais na escola pública, ela se dá por vários fatores, mas basicamente a escolha do professor. Recebemos vários materiais e aí a gente avalia e a partir de dentro de um universo possível, a gente faz a solicitação e esse livro pode ou não chegar, isso que você solicitou. Porque às vezes depende de outros professores também. Mas muitos livros tiveram que ser adaptados a isso. Eles já vêm com questões de Enem. Só que aí pronto, voltando na sua pergunta, o que mudou de 15 anos para cá na preparação? Os livros didáticos mudaram drasticamente.
eles eram mais focados no exercício. Às vezes para aprendizagem mecânica, como a gente chama, né? Que é a repetição, aquele que às vezes alguns conhecem como método até japonês, que é você insistindo, fazendo, eu vou fazer a conta. Exato. Já os livros hoje em dia, eles são mais voltados para o visual. Então, são capas mais coloridas, são menos exercícios. Na minha experiência, eu acho que funcionam os dois. Quando você está com a base bem consolidada, você sabe fazer uma multiplicação, você sabe fazer uma potência, divisão e etc, etc, etc. Você consegue aplicar isso em física, em química, em biologia. Então, os livros acabaram que eles têm os exercícios, eles têm as aplicações, só que os exercícios hoje em dia acabaram ficando reduzidos. Não sei lhe dizer por que foi reduzido. Aí a gente precisa de um pouco mais de jogo de cintura para entregar o material para o aluno, um material extra normalmente, com questões, com alguma coisa que realmente faça... que ele possa usar, digamos assim, para aproveitar para o Enem. Isso que você está me falando tem muito uma pergunta que eu tinha aqui, que foi perguntado, que é assim, resolver questões é realmente o melhor caminho para aprender ou entender o assunto é a mesma coisa? Resolver questões. E eu vou voltar no ponto de saber onde é que você está errando. Quando você resolve uma questão, se você sabe o que você está resolvendo, um exemplo trivial aqui, tá? Você está fazendo uma questão de eletricidade. Você precisa da base. Se você não sabe a equação, você não sabe as 4 operações, não vai adiantar. Você precisa ter isso no seu pré-requisito, no seu pré-conhecimento, antes de começar a questão. Então, resolver questões, talvez de forma mecânica, é o primeiro passo. Eu já entendi. Esta é a fórmula, esta é a equação que eu preciso resolver. Os números estão aqui. Eu sei como operar. Tudo bem? Beleza. Passei dessa etapa, eu tenho que dificultar. Aí você precisa ir para a parte interpretativa. Vai brincar em casa. Vai contar a sua conta de luz, como é que tá? Esse aparelho aqui tem quanto de potência? Você aprendeu isso? A gente ensina, isso é do programa. Inclusive, a aplicação da conta de luz está no programa de muitos professores por aí. Aí a gente, poxa, tem uma potência aqui. Pô, tô pagando tanto. Por que eu tô pagando tanto? Quanto é que tá custando quilowatt-hora aqui na minha região? Qual é a bandeira vigente? Selos Procel, né? Que é aquele selo de rendimento, que muita gente confunde. Mas quando a gente passa a olhar dessa forma, você vai ver que ter a base, ou seja, saber responder questão, tá valendo. É porque o Enem, ele vai te dar a questão para fazer. Só que ele vai florear bastante, vai colocar uma aplicação ali. E aqui eu falei dessa questão de eletricidade, justamente porque é praticamente uma questão constante. Ele vai mandar você calcular ou a potência de algum lugar, ou o limite energético de algum lugar para, sei lá, desarmar um disjuntor. Ele vai usar essa equação de potência e eletricidade na prova do Enem. Vai aparecer. Só que se você não sabe qual é a equação de potência e não sabe como operar, todos aqueles números ali vão parecer... não, serão indo-arábicos. Brincadeira. Jack, tem uma pergunta que eu achei bem interessante, foi o seguinte. Diz assim, o Enem, ele pode criar pegadinha ou ele derruba o menos atento? Então, pela própria... É isso que é assim. O Enem cria pegadinhas ou ele pega o menos atento? Ele não pode criar pegadinhas. Ele tem que ser direto. Ele não então, pode o aluno criar pode ficar casca tranquilo, de banana. não vai ter casca. Não, ele não é feito para criar casca de banana. Diferente do que a gente fazia anteriormente, ele tinha toda essa questão do texto e a casquinha de banana ali para você derrapar mesmo nela. Não, o Enem ele não é feito para casca de banana, não. Pode ficar tranquilo. O que ele é feito mesmo é justamente para cansar. O que eu recomendaria? Cara, leituras curtas às vezes. A gente está
Eu percebo que muitos alunos, eles acabam não acostumando a ler. Mas sabe o básico? Vou pegar assim, uma reportagem. Tu consegue ler uma reportagem do início ao fim? Não. Entendeu? Muitos ficam só no título da reportagem. Exato. Já deduz tudo, só pelo título. Já deduz tudo porque alguma IA fez aquela chamada enorme, brilhante, saltitante, glitter. E aí, não dá. Você precisa, na verdade, ter esse costume de aprofundar um pouquinho. Por que eu estou falando isso? Agora, com o novo modelo, né, o Testlet, que ele basicamente vai usar o mesmo texto para 3 a 6 questões. Foi isso que estava anunciado. E antes não. Antes, o modelo que até que foi usado, acho que ano passado até. O ano passado foi o último, se não estiver enganado. Era um texto por questão. Pegou, né? Então, tu olhava uma página, uma prova, eram 20 folhas, cara. 20 folhas. Imagina só, o garotão tá lá, 17 anos, nunca leu na vida, nunca parou para ler mais do que uma manchete, e aí agora tem que começar a ler naquelas 4 horas e meia, 5 horas e meia de aplicação, ele tem que ler 20 folhas. Ele vai conseguir. Vai. É por isso que o Enem ele não faz a pegadinha, ele faz o cansaço. Então aí, se você tá cansado para interpretar, se você não dormiu bem, ele vai lhe pegar ali que você tá menos atento. Olha, eu lembro, vou te contar uma história. Eu fiz o vestibular em 93. Pertinho do meu, 2003. 93. E era aquele 3 dias de prova e eram sempre 40 questões. Então, 40 questões de física, 40 questões de química, 40 questões de matemática, 40 questões. E foi a época que tinha muita pegadinha. E a pegadinha derrubou até o meu professor de história, Anderson Sanches. Uhum. Porque era assim, eu nunca esqueci essa pergunta porque eu acertei. E o professor errou. Que era qual movimento político democrático que chega a tirar um presidente do poder? Movimento Político Democrático, impeachment. Aí todo mundo votou impeachment. Você Sim, também. eu também errei. CPI. O impeachment começa com uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Sim. É um movimento político que é como é que chama? Uma investigação. O impeachment já é o posterior, no caso, é a consequência. É a consequência, porque você vai condenar ou não. E a condenação do político é um impeachment. Até o professor disse, mas era uma casa. Eu fiquei nele. Não é. O impeachment é depois. Isso. Porque tinha acabado do Collor ter sido. O Collor impeachment foi em 92. E aí era o Itamar o presidente. Então ficou aquele. Eu botei comissão parlamentar de inquérito. E o professor de história? Impeachment. Todo mundo foi. Mas foi interdido. Foi uma casca de banana, porque só ficou impeachment. Mas começou como? Com a comissão parlamentar de inquérito. Para investigar uma denúncia. Mas agora que você falou, eu acho que não é nem uma questão de casca de banana aí, sabe? Porque quando a gente coloca... Assim, eu entendo. Estavam tão bombardeados naquele momento do nome impeachment, que ele se aproveitou desse momento para colocar aquele tempo. Porque todo mundo vai errar. Tema, Não, nesse aspecto... Hoje então, isso o Enem não vai, né? Porque o Enem precisa de... Ele precisa mais de lisura e tal. Então ele tem uma ideia de ser objetivo. A pergunta é direta, por isso que eu falei logo no começo, que é interessante que você olhe no último parágrafo. Encontre o último parágrafo e leia. A partir dali você vai... Agora vai mudar um pouquinho por conta do teste, mas você vai dando uma lida ali nas questões. O que é que ele quer? Ele quer potência, ele quer o cálculo disso, ele quer a organela tal. Ok, vou agora ler para o texto. Então, a gente pode seguir por esse caminho. Você convive com 3 faixas de idade na tua formação de alunos, né? E as emoções estão a flor da pele. Todo quanto é tipo. Mas quanto o emocional, na tua visão, influencia no resultado da prova? Fora o conhecimento. Porque ali ele tá pronto, ele aprendeu. Cara, eu acho que o emocional... Rapaz, é até difícil de quantificar, mas o emocional é parte importantíssima. Por isso que eu falei que é interessante ter a questão do relaxamento, o momento de relaxamento. Porque se o emocional não estiver bem... Seria assim, o aluno, isso fica como dica, viu, pessoal?
estudar, descansar, estudar, descansar, estudar, descansar, você já fez o que tinha que fazer. Não adianta na véspera estar com os livros abertos em cima da mesa. Pelo amor de Deus, não estuda na véspera, não estuda na véspera. A véspera a gente pode falar até uma semana. Não adianta, não vai entrar mais nada. Cara, eu tenho tem umas discussões aí, nem sei se eu posso falar isso aqui, mas eu já ouvi, porque eu faço parte também dos professores do Pré-CED, né? Então a gente já fez algumas aulas no Constâncio Vieira, na Arena Batistão e tal. E aí alguns professores, às vezes a reclamação é até interna, diz, poxa, pra que uma aula assim, em cima tipo, nas vésperas da prova? Sabe? Alguns professores já disseram. E a gente, para poder descontrair, e esse era o ponto realmente da aula, a gente dava algumas dicas que não adianta. Galerinha, não adianta estudar em cima da hora. Vocês às vezes fizeram isso durante uma prova ou outra, mas Nem não dá. A cabeça simplesmente faz o seguinte. Eu acho o cérebro maravilhoso nessa parte, porque ele tem a questão da importância que você dá às coisas. Então, se você estuda assim, em cima, ele lembra naquele momento e apaga logo depois. E se você não volta, por isso falei da revisão, ele entende que aquilo não é importante. Então, eu posso simplesmente apagar isso e dane-se. Não preciso dessa informação. Aí o que eu estou dizendo? A gente vai para aquele momento, para aquela aula, para divertir, para acalmar. A gente vai falar alguma coisa. Ninguém... Vou dizer por mim, por minha colega, que eu sei que a gente já conversou várias vezes com isso, a Digênia. Beijo, Digênia. Aí a gente fala sempre, a gente dá dicas, a gente vai dar dicas. É aquela coisa que assim, verdade, lembrei disso aqui, lembrei daquilo. Já estava na sua memória. Que na prova você vai relembrar também. Isso. Uma frase vai dar o start. Exato. É aquela coisa que você vai olhar e dizer, poxa, já estava ali, você só acessou. Tem eu gosto muito de citar um desenho que eu acho que todo mundo agora já é clássico esse desenho, todo mundo já citou ele na educação, que é o Divertidamente. E o Divertidamente eu vou me ater mais ao porque o Divertidamente ele tem uma cena em que os personagens eles estão no que seria o Vale da Memória. E aí tem os limpadores, né, os zeladores ali do Vale da Memória. E você percebe que quando ela é criança, cada memória tem, no caso, atribuições emocionais. E os limpadores estão tirando uns que são cinza. Não sei se você lembra dessa cena do filme, mas aí estão tirando um que é cinza. Os que não servem mais. Mas ele pergunta, por que eles estão tirando ali? Não tem significado nenhum para ele. Então ele precisa abrir espaço para novos. Então aquilo ali tem que ser apagado. Do mesmo jeito vai acontecer com a questão da aprendizagem. Vou citar uma coisa que os alunos dizem direto. Jack, me deu branco. Caramba, fiquei nervoso. Volta para a questão do emocional. É por isso que você precisa descansar. O branco, ele consegue ser minimizado se você tiver um repouso e você revisa. Vai, volta. Nesse caso, simulados mesmo, não é fazer prova. Simulado Sim. é o mesmo horário da prova, no mesmo tempo, ajuda para ele ter uma noção total do que ele vai fazer. Perfeitamente, ajuda muito. Você ter a responsabilidade de chegar num horário, fazer o teste, né? Poxa, vou dar um exemplo aqui rapidinho. Eu já fiquei policiando a prova, vamos dizer assim. Não do Enem, mas simulados mesmo para o Enem. Cara, você vai ver que, por exemplo, um dos grandes problemas que os alunos acabam se perdendo é o próprio chegar no lugar. Porque como é num domingo, tem alunos que dizem, vou de ônibus. Passa um ônibus toda hora. Naquele dia não tá. Naquele dia não tá. O aluno não está acostumado a sair no domingo para ir no trajeto de uma escola. Ele não está acostumado. Sabe como é? Poxa, vou chegar na sala, vou conversar com os meus amigos. Não são seus amigos. Você está ali unicamente. Pode mexer no celular. Uma das coisas mais engraçadas. Os alunos acham que acabam, aí fica. Posso mexer no celular? Se toca o celular
Teu relógio. Já foi desclassificado. Você está desclassificado. É verdade que o horário, se o aluno está acostumado, ele faz estuda pela manhã, de 7 a 1 da tarde. Então ele faz as provas 7 a 1 da tarde. Mas no Enem ele vai fazer a partir de 1 hora da tarde. Ou é 14 horas? Ele, se não me engano, entra até 1 e começa 1h30. Mas ele vai fazer à tarde. O cérebro buga? Porque ele está acostumado a fazer um horário e vai fazer depois? Não. O que pode acontecer é o cansaço. Mas normalmente não vai ter problema de bugar o cérebro, não. Justamente porque você já está preparado. É aquele momento que os seus divertidamente vão caçar aquela memória em algum lugar e vão pegar ele aqui. Claro, se você tem o costume de dormir toda tarde, você vai ficar sonolento, porque você acostumou o seu corpo a fazer isso. Então, o cérebro não vai acabar bugando. Lembra dos padrões? Cara, padrão. Eu vou ter que fazer isso. Tá, então arruma uma coisinha para fazer de tarde, mas não dorme. Você dorme pouco, né? Porque aí o cérebro vai entender, poxa, preciso produzir nesse momento, produzir alguma coisa. Depois eu consigo relaxar. Tem uma coisa que eu acho que é muito comum, e ainda tem, é que o aluno, na hora de fazer o Enem, ele vai com aquele negócio assim, eu não posso falhar, porque minha família tá esperando. Isso eu acho que é um dos maiores influenciadores emocionais, sabe? Quando tem essa pressão familiar para que ele seja de sucesso, que ele tenha um sucesso no primeiro Enem. E eu acho que isso é importante. Pelo menos assim, que os pais tenham a noção de que ele pode falhar e que tenham essa conversa com os filhos de forma que não aumente a pressão sobre ele. Porque se aumentar a pressão, o aluno vai acabar indo mal. Isso consegue ser refletido na prova. Então, a gente sabe, às vezes essa própria neura surge mais dos alunos do que da própria família. Claro que às vezes tem uma parcela da família que fica: meu filho vai passar, tem que passar, você vai fazer isso, porque isso acaba sendo um problema para o aluno. Certo? Se ele internalizar esse pensamento, ele acaba tendo um problema emocional. Infelizmente, muitos têm a questão de que ele precisa passar porque vai ser a mudança da família, né? Ele não pode ter isso na cabeça. É a vida dele, não é da família. É a vida dele. Então, mas aí é que tá. Mesmo ele tendo essa responsabilidade, a tranquilidade é o que vai conseguir seu diferencial. Se ele não tiver essa tranquilidade, ele vai ter muito mais dificuldade, até mesmo na hora de interpretar a questão que ele está precisando ali. Então, é bom que se tenha pleno conhecimento, que ele tenha, né, o próprio autoconhecimento de perceber, poxa, estou hiperpressionado, estou muito atarefado, preciso descansar, porque senão não faz. É um problema, cara. A gente trabalhar com essa parte psicológica dos garotos, a gente conversa, a gente às vezes alivia. No dia da prova, às vezes a gente tá lá para dar um abraço, uma caneta que esqueceu, e olha que os garotos esquecem. A gente tá lá nos locais de prova, né? A gente divide e tal, vários professores vão para algumas portas de lugar. É comum, tanto na rede pública quanto na rede particular, fazer isso aqui em Aracaju. Não sei nos outros estados, mas a gente faz aqui, eu acho até bonitinho. Então, de chegar mesmo e acolher o aluno, dizer, ó, vai dar certo. Estamos aqui, calma, gente. Você estudou para isso, relaxa. Aí, quando ele entra nessa neura de porque a família tá querendo, rapaz. É muito comum que a gente, quando fala de Enem, que é uma competição. E aí fica assim, um compara o outro, foi a nota do outro, o outro passou, não passei, o outro... Se não der certo, não é o fim do mundo, né? Um dia faz no outro. Etapa, e aí vai. Bom ponto esse que se levantou, porque os alunos às vezes deixam de corrigir a prova justamente para não saber como o outro tá. Porque às vezes tem um corrige. Caramba, acertei sei lá quantas. E aí quando o outro olha e diz, vixe, não vou nem olhar. Se fulano acertou tanto, então eu tô lascado, não vou olhar não. De novo, é um erro. Porque justamente, cara, sendo sincero mesmo,
Você falou do seu vestibular em 93. 3. Pronto. O meu foi em 2004. Mas eu terminei em 2003. E eu fiz o seguinte. Eu tava ali terminando o terceiro ano. Eu era nerdola. E é uma coisa que eu acho incrível hoje em dia dos gurizinhos de hoje, dos guris de hoje, que naquela época eu ficava comparando minhas notas com os meus amigos. A gente fazia, digamos assim, quem são os melhores? Dos meus amigos. Hoje em dia os meninos não querem saber muito disso, não. Eu acho até engraçado. Mas enfim, ali em 2003, quando eu terminei do terceiro ano, eu optei por não fazer o vestibular. Eu olhei, sabe, não vou fazer, eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida. Em 2004, aí eu disse, eu vou fazer vestibular. Aí não passei. Mas aí fiz o que eu tava pensando, né? Poxa, o que foi que eu errei aqui? Onde foi que eu errei? O que tava precisando melhorar? Planejamento, disciplina, tudo, né? Um pouquinho disso. Tive uma ajuda de uma colega minha, Dani. Não sei se você vai assistir, então. Dani, ela num dos cursos, ela me conseguiu uma bolsa de estudo que agora já acabaram, hoje em dia quase não existe mais esses cursinhos. Ela me conseguiu uma bolsa e aí eu fiz meio ano só, porque eu já tinha feito um ano inteiro, então fiz só meio ano. E aí quando eu concluí esse meio ano, pronto, eu já passei no segundo que eu fiz. Beleza. E aí, então foi toda questão de estudo na faculdade, mas como é que eu vou me manter na faculdade? Aí foi trabalhar para poder me manter na faculdade, né? Que precisava também fazer isso. Aí, no determinado momento, acho que 2 anos depois da faculdade, eu já estava começando a dar aula. A gente falou muito de aluno. Né? O aluno chega primeiro ano, aí, bom, Enem daqui a 2 anos. Final do terceiro ano. Então, hoje é muito comum, o primeiro ano já participa, né? Que na época do vestibular a gente não podia participar. A gente chama de treineiro agora. Ele já para treinar. E minha filha vai passar esse ano, sendo o primeiro ano, mas qual é o sentido principal? É já entrar na rotina, aquele clima, se ambientar com a situação, Sim. Horário, colégio, acordar, chegar no horário, vai ter que ficar lá dentro tanto tempo. Preso, sem celular. Para começar a entrar no ritmo. E ela já está fazendo simulados bimestrais, nesse ritmo também. Que bom. Mas a gente falou muito do aluno, né? Mas como é que fica o professor? Vai junto nessa neura, sofre junto, tem ansiedade. Cara, assim, durante toda a preparação, porque depende muito da formação, mas durante toda a preparação a gente vai ali dando gás para ver, né, como é que vai levando a turma, vamos ver como é que vão aprendendo. Quando chega na hora do Enem mesmo, eu acho que a gente relaxa, sabe? Eu vou falar por mim. Você não fica lá de fora ruim da unha, meu Deus, como é que tá lá dentro, como é que foi a prova, como é que tá assim? Sabe que não. É porque já foi tão tenso antes que a gente, naquele momento que eles estão ali fazendo a prova, pelo menos eu fiz o que tinha que fazer. Eu confesso que faço assim, caramba. Quando a gente vai olhando a prova, ele diz, poxa, isso aqui eu dei de dica, isso aqui eu falei, isso aqui dá uma emoção. Mas pode acontecer o contrário também, quando você vê que parte dos seus alunos erraram num ponto, você muda a rota automaticamente, você usa o Enem como referência. Aí a gente tem que botar já pro ano que vem, nesse caso. Já aconteceu no caso. Da gente focar, por exemplo, tem um exemplo bem simples mesmo no ano passado. Falaram-se tanto sobre terras raras, fontes de energias renováveis, carros elétricos. Eu disse, rapaz, vai cair uma corrente vai cair. É porque passaram o ano inteiro, porque já tinha algum tempo da guerra da Rússia, já estavam falando justamente sobre exploração de terras raras no país. Então já estava uma discussão muito avançada nisso e eu já estava, gente, eles vão ter que colocar um carro elétrico para poder falar alguma coisa. Algumas marcas de carros elétricos, não vou falar marcas aqui, mas marcas de carros elétricos estão despontando. Esse ano de novo, os carros elétricos já estão ultrapassando os carros a combustão e eu fico, caramba, ano passado eu disse, velho, eles vão botar uma questão com o carro elétrico e não caiu. Nada com carro elétrico. Eu disse, poxa. Mas assim, caiu sobre eletricidade, sobre energia, que é o assunto macro, né? Não caiu a aplicação. A gente fala de planejamento, né? E, assim, fui professor, então eu fazia o meu planejamento de ensino do semestre e do ano, né? O que eu queria abordar, o que eu queria
fazer tudo, porque tá um pouco mais confortável. Eu não vou ser avaliado lá no final. Mas o planejamento, realmente dito, aquele que não precisa fazer aquele maluquinho que bota na parede, faz aquela cheio de post-it, cheio de post-it, azul, verde, amarelo mas casos, vamos botar assim, cases que você tem na sua vida profissional como professor, que foram organizados, deram certo, é o que realmente funciona. Aquele que organizou o horário, organizou quais disciplinas ele vai usar primeiro, as mais fortes para mais fracas. Você fala do aluno, no caso, né? Você tem a organização. Sim, foi até a menina que eu comentei a você, que estava no Ateneu, e ela passou para Direito na USP, certo? Através do Enem, aquela coisa toda, mãe costureira, não me lembro qual era a profissão do pai, mas ela tinha uma rotina de estudos. Tudo planejadinho. Tudo planejadinho. Sem ficar doida. Sem ficar doida. Mas é isso, cara. Não adianta enlouquecer. E, poxa, ai meu Deus, eu não passei em 2026. Calma. Tem aí 2027. O mundo não vai acabar. Ah, meus amigos... Sabe qual é um dos grandes problemas? O pessoal diz assim, meus amigos passaram. Eu não passei. Calma. Você vai passar. Não foi o seu momento agora. Cara, tanta coisa pode acontecer nesse momento. Ele pode descobrir que aquele curso que ele pensou não seria o dele. Não, ele descobre uma outra coisa. Tudo é no seu tempo. Não adianta. Pô, cara. Não adianta. É tudo. Não é você que escolhe. Exatamente. Às vezes você vai descobrir justamente uma outra profissão. Eu tive o exemplo de uma aluna que ela queria fazer muito medicina. E ela muito inteligente, super sagaz, tal, estudava direitinho. Só que aí teve uma oportunidade, acabou o ensino médio, né? Pelo que eu entendi, acabou o ensino médio, aí ela parece que estava trabalhando com alguma coisa voltada à contabilidade. Se apaixonou. Pronto. Mas aí volta para aquilo que eu falei lá no começo. É algo que você vê, que você tem contato. Então, um garoto não tem contato com um contador. Então, para você dizer assim, a menos que você já tenha alguém na família, pô, eu tenho um irmãozão mesmo, que ele é contador. Aí, poxa, a família dele, o pai dele é contador. Então, tem escritório de contabilidade. Então, ele já sabia o que era um contador, ele sabia o que queria quando ele entrou na faculdade, porque já estava ali dentro. Mas essa menina, por exemplo, não tinha ninguém do convívio dela, mas aí descobriu na contabilidade uma coisa que ela disse, poxa, eu acho que eu poderia fazer isso aqui. Eu disse, pô, que legal, cara, vai lá, faz administração, contabilidade, e é isso, entendeu? Às vezes a coisa não funcionou naquele momento, por N motivos, mas calma. É porque eu acho que eu acho o Enem, ele surge num momento que aquela pessoa se torna adulto. Ela tem que se tornar adulta. Então, assim, é muita coisa num ano só. Eu vou ser o maior, eu vou ter a minha maioridade civil. Eu tenho que já começar um estudo de uma profissão. Então, aí não deu certo, pronto, acabou. Vou ser um inútil, eu não sirvo pra nada, eu não vou conseguir. Menino, a última vez que eu vi alguma coisa sobre neurologia e tal, diz que o nosso lóbulo frontal, que era o que determinava a nossa maioridade, antes se formava, né? Completava o ciclo de formação aos 18 anos, tá chegando aos 21, viu? Então, já mudou. Então tá mais difícil. A gente tá levando um pouco mais de tempo para atingir essa maioridade intelectual. E aí, assim, sim, o aluno olha e diz, caramba, tenho que decidir essas coisas. Só que aí o lóbulo não tá formado ainda. Ele não consegue ponderar todas as variáveis que ali estão com ele. Ele não consegue definir nem o estilo musical que ele escuta. Ele muda de opinião toda hora. Imagine, é muita. Eu acho uma fase muito complexa, é muita coisa. Nos últimos 3 anos que acontece, sim, nós passamos por isso. Eu estou com 2 começando essa. Vai mudar de opinião. 2 adolescentes. Então, assim, elas vão mudar. Não dá para cobrar. A Gabi já falou que quer fazer, Sara já falou que. Beleza. Se você mudar de opinião, beleza. O importante é que você, na sua decisão final e aquela que você se encontre, você esteja feliz. Eu não vou, você tem que fazer isso. Lá na minha família não teve esse negócio, não, você vai ter que fazer porque eu sou isso. Por exemplo, meu sobrinho, ele é filho de pai e mãe arquiteto. Sim. Ele foi para direito.
Então, não teve influência. Não, Sim. você tem que seguir arquitetura porque sua mãe é, seu pai é. Não, ele escolheu. Ele gosta de ler, ele é muito... Gostou de fazer. Então, cara, ele tá naquilo que ele... Mesmo assim, ele pode ser que chegar lá. Eu conheço uma história assim também. Eu não lembro qual a formação dos pais, mas foi uma família que acolheu. Isso é importante, cara. Esse meu irmão, brother, irmão camarada mesmo, meu irmãozão, ele tem um sobrinho e ele é professor de música, inclusive. A história básica é essa. Os pais têm uma formação, não lembro qual, professora, advogado, administrador, não lembro. E ele decidiu, vou fazer música. E tu sabe, não sei se você sabe, tem um certo preconceito pro pessoal que diz assim, vou fazer música. A primeira coisa que as pessoas normalmente dizem é, tu vai morrer de fome. E não. O que aconteceu? A família abraçou e isso eu achei de um altruísmo assim tão bonito. Hoje ele é um cara extremamente excelente no que ele faz. Ele toca flauta transversal. Wolfgang. Oi, Wolfgang. Tava, até onde eu lembro, eu sempre encontrei ele no conservatório e encontrava, né? Ele me parece que agora tá em Pernambuco, Rio Grande do Norte, não me lembro agora onde ele está com a esposa, mas aí parece que eles já estão voltando para Sergipe por conta do concurso que fizeram e parece que está aprovado alguém aqui. Mas enfim, teve esse momento assim que é legal você olhar e dizer, caramba, a família apoiou que ele saísse daquele ciclo. Não foi uma coisa assim, não, tu tem que fazer isso daqui. Eu tenho um caso que é o contrário. A gente chama ele de Rick, né, Ricardo? Foi assim, o pai, puta arquiteto, Salvador. Sim. Escritório caríssimo. Não, você tem que ser arquiteto. Só que eu conheci ele, tava com 20 anos. Eu tinha 19 para 20 também, a gente tem quase a mesma idade. Ele com banda conhecida nacionalmente, inclusive, Salvador, Superfly. Tinha música no Esporte Espetacular. Conheço. E aí, não, você tem que ser arquiteto. Mas eu não gosto. Pai, entrei, fez vestibular, entrou para a Faculdade de Arquitetura da Bahia e tudo. Frustrado. Até o dia que ele chegou e falou, pai, desculpa, velho. Não, quando você se formar, você vai ter um escritório, eu vou montar. Não, pai, não quero, não. Desculpa, isso não é minha vida. Ele falou, então, já que você quer essa porcaria aí de música, se vire com ela. Pouco tempo atrás, tem uns 3, 4 meses, eu lembrei dele. Fui procurar minhas coisas, uma foto minha com ele. Falei, caraca, deixa eu jogar aqui na internet. O cara tá morando no Havaí. Continua tocando. Mas é um designer. Eu garanto que se ele tivesse que seguir o pai, ele seria um arquiteto frustrado. Ele foi fazer o que ele quis, se encontrou, surfa, toca a guitarrazinha dele, mas é designer. E feliz da vida morando. Ele falou, cara, eu não me imaginaria morando no Havaí. No Havaí. Que foi onde a música levou ele, no caso, né? E ele falou, cara, hoje eu tô muito feliz com o que eu faço, velho. Cabelo branco já e tudo. Ele falou, cara, e eu falei, e se você tivesse sido arquiteto? Ele falou, velho, eu não ia conseguir. Cara, quando eu voltei a participar do Precede, e aí no polo que eu tava dando aula, primeiras aulas a gente conversa com os alunos, porque não tem chamada, minha chamada, né? A gente focado mesmo pra questão do Enem. Aí eu perguntando, né, quem é que quer fazer área de saúde? Porque quem quer fazer área de saúde tem que estudar ciências da natureza, certo? Eu sou de ciências da natureza, então, quem quer fazer nutrição, psicologia, medicina, enfermagem, educação física, saiba que você vai ter que estudar física. E aí me surgiu uma história de uma menina que eu achei assim, caramba, pesado, vou dizer assim, porque ela fez uma coisa que ela não queria para agradar os pais, a mãe mais precisamente. Ela conseguiu, segundo ela, na época, ser aprovada em medicina. A gente fala muito de medicina justamente porque é um dos cursos mais concorridos. Mas, gente, façam outras coisas também, tá? Façam que sejam felizes. Façam, exatamente, sejam felizes. Aí, ela conseguiu ser aprovada em medicina. Se eu não me engano, em Lagarto. Certo? No polo de Lagarto ela conseguiu a aprovação lá. Parece que não conseguiu aqui, mas a nota lá. Eu não entendi muito bem como é que foi o negócio. Mas ela conseguiu o sonho dela.
Conseguiu. A mãe olhou e disse, não, você tem 17 anos, eu não autorizo, você não sai de casa. Resultado, ela mudou para enfermagem porque conseguiria fazer na UFES aqui. Não podia, ela não podia sair. Ela não podia, quilômetros. Ela não podia sair, certo? Ela teve que se manter próximo da mãe. Resultado, ela estava tentando fazer medicina. Não sei como aconteceu, o que aconteceu depois, porque eu já tive que me desligar do programa, então não sei o que aconteceu. Mas foi aquele momento que eu olhei assim, caramba, e o que tu tá fazendo aqui? Eu quero fazer medicina. Mas tu já passou. Ela mas minha mãe não permitiu, eu tive que abrir mão do meu sonho e agora tô aqui, não sei quando, 10 anos depois, 8 anos depois, sabe? E aí ela fez a enfermagem que estava ali meio que no caminho, a nota dela estava boa, mas acabou que agora ia ter que... Não é completo. Não é... Tá formado só, mas tem um pedacinho faltando. Tem aquelas coisas que o pessoal comenta que se forma e depois dá o diploma pro pai. Né? Tome, pai, tá aqui o diploma. Muito disso. Conheço tanta gente que fez isso. Porque tem a história, não, meu pai é médico, minha mãe é médica, eu tenho que ser médico. Meu pai é advogado, minha mãe é advogada, você tem que ser advogado. Na verdade, você já vai estar com alguns degraus na escada, já vai ter andado. A gente tem essa facilidade. Outro você vai galgar. Mas se você quer galgar todos esses degraus, beleza, vai lá, cara. Jack, papo muito bom, velho. É bom porque a gente recorda a época que é estudante. Eu tô com 2 agora, vamos começar. Mas assim, vê, pessoal, que o Enem, olha como é simples. Não pela visão de um professor, mas vejam que é uma coisa simples, não é um bicho de 7 cabeças. Agora, logicamente, é um momento muito sério, é um momento que exige preparação, exige dedicação e não vai adiantar você ser 100% DNA brasileiro, deixar para a última hora. Esquece, aí não vai dar certo. Essa aí não vai dar certo. E outra, é um momento só que para muitos é a decisão, é uma coisa que vai mudar a vida dela. Então, você não precisa ser um escravo do estudo. Preparar, passar. Cara, eu dormia toda a aula de química. Eu ia fazer para a área de humanas, então na época não ia ter peso para mim. Tinha que ter peso, era prova de geografia, história e sociologia e filosofia. Então eu precisava me dedicar a isso. Eu ia fazer administração de empresas e direito. Sim. Mas eu tinha os meus horários, ia, jogava bola, jogava vôlei, viajava, tava começando a sair, Shopping Rio Mar, tinha inaugurado. Então, sim. Cara, só ter isso, gente. E assim, estamos em agosto. Em julho. O vestibular, o Enem vai ser agora em novembro, né? Final de novembro. Ok. Não tá perdido. Dá para você se organizar um pouquinho. Não vai aprender o que já não aprendeu, óbvio. Mas não se desespere. E que vira um aprendizado. Ano que vem, você se organiza, mete bronca. Mas, pense, disciplina faz a diferença. Se você já teve alguma coisa esse primeiro semestre, fez um pouquinho, beleza. Dá só uma apertadinha que você vai conseguir. E vá leve, velho. Vá fazer a prova leve. É assim. É isso. Que a gente diria. Durma bem, descansa. Que essa é a parte difícil, mas durma bem. Não é uma prova. Não estude, vá assistir um filme. Não adianta estudar. A prova no domingo, vou passar a sexta, sábado. Não. Sexta você só olha. Isso aqui eu já vi, isso aqui eu já vi. Já vi. Foi. Por que você. Eu sempre, no final, a gente muda o foco. E aí vamos sair um pouco dos livros para brincar. Certo. E aí eu pergunto para todo mundo. Aí eu vou puxar, eu vou deixar ali de fora o Jack, vamos chamar assim, e vamos pro Jackson. O Jackson da família. Eu ia tirar onda e dizer, vai me perguntar se eu sou maconheiro. Não, sou maconheiro não. Eu tiro muita essa onda com a galera o Jaquinho de casa ali. O Quinho. Lá de Salvador. O cara, eu vou fazer a pergunta para um cara que nasceu em Salvador. Nasceu na Bahia. Menino. Bahia. Aí é uma pergunta fácil de resolver. Mas o baianinho... Tem uma comida, um prato, alguma coisa que você fala assim, esse aqui é o meu número 1, eu paro tudo, fecho os livros que a gente vai por causa dele.
Tem. E por incrível que pareça, é assim, sim, sou soteropolitano, mas, cara, eu costumo brincar muito que manhinha, manhinha, ela basicamente deu um espirro, eu bati no chão de Salvador, quiquei e vim pra Sergipe. Só fez, oi, tchau. Foi. Eu vim pra Sergipe, cara, tenho 39 anos agora. Eu vim pra Sergipe com 4 anos de idade, né? Eu sou adotado pela minha tia-avó, então moro com minha tia-avó. E sobre a questão do prato, por incrível que pareça, mesmo tendo essa pouca convivência em Salvador e tudo mais, eu volto sempre lá pra alguma coisa, pra tocar, pra visitar parente. Tem mais de 10 anos que eu não visito os parentes, mas eu vou lá, vira e mexe. Mas, rapaz, se eu lhe disser que quando eu me sinto levemente doente, se eu comer uma acarajé, eu melhoro. A acarajé tem um remédio. Cara, tem antibiótico, bicho. Tô me sentindo um pouco febril. Rapaz, eu já desculpa. É o dendê. E o alho? É ali, tá ali. Tô meio gripado. Desce uma acarajé. Desce uma acarajé. Mas é o completão? Completão, tipo o tradicional. Nada de pratinho, não. Por favor, com pimenta, gosto quente. Certo? Por Aquele favor, papelzinho quente. Roxinho, né? Aquela folha segura aqui. Vou botar aqui. Rapaz, maravilhoso. Se eu tiver com a garganta ruim, antes de ir pro hospital... Passa na acarajé. Eu vou como acarajé. É o dendê, velho. É o dendê. Se a acarajé não der jeito, aí eu vou pro hospital. Incrível. Eu fico brincando isso muito com minha esposa. Ela é carioca e ela disse que é a mesma coisa dela com feijoada. Que feijoada carioca tem uma certa fama, né? Mas, rapaz, eu acho incrível, porque, pô... Traz uma acarajé aqui rapidinho. Pronto. Amanhã já tô tranquilo. Parece até que o Super Mario comendo cogumelo. Rapaz... E aí, pro cara que é do acarajé, tem alguma coisa que você não come por nada nesse mundo? Beterraba. Ué? Não vou nem falar muito, que senão eu começo a lacrimejar. Eu tenho certeza que manhã me traumatizou. Incrível, cara. Quando eu era criança, eu tomava... Sempre dava anemia. Era muito raquítico. Sempre dava anemia. Você também passou por isso? Não, toda criança, para evitar ter que comer feijoada, a beterraba e fígado. Eu amo fígado. Não, fígado é legal. Mas toda mãe botava biotônico, fontoura, beterraba, mastruz com leite e fígado. Pô, quando botava mastruz com leite eu gostava. Dançava que... Brincadeira. Eu não tomo mastruz com leite, velho, por nada. Adoro mastruz com leite. A banda e o remédio. A beterraba também não é uma coisa que eu... Então, mas assim, eu até tava... Minha esposa acha isso muito engraçado, porque eu já disse a ela que, por favor, eu sei que isso é um trauma que vem de saber. Porque enquanto eu não sei, enquanto que eu não saiba o que tá tendo ali, passa. E eu não sinto o gosto. Então ela às vezes coloca 1/4 de beterraba, 1/8 de beterraba dentro do feijão amassado e passa. Mas se eu souber sentir o cheiro, o gosto, não desce. A beterraba meu não era comer, era a porcaria do suco que eu tinha que tomar. Suco de beterraba? Então, beterraba com tudo, cara. Minha mãe fazia com laranja, cenoura, com não sei o que, não sei o que. Eu tinha que tomar. Não é que eu tenho para falar para um baiano que a minha comida, que eu não compro nada nesse mundo, é caruru. Não passa. Mas, acho que cara, já sei onde é que eu vou depois. Mas beterraba também é uma coisa que vinha de que eu era obrigado a tomar. Minha mãe fazia o suco, tem que tomar. Tem que tomar. Aí eu adoeci, vinha com o mastruz com ele, tem que tomar. E ainda tinha aquela história, aperta o nariz para não sentir o gosto. Então, eu senti o gosto de todo jeito. E eu cheguei, minha mãe hoje em dia tem 80 e poucos anos. Aí eu cheguei para ela e perguntei, mãe, minha tia-avó, né, minha criada. Rapaz, eu perguntei, mãe, a senhora deve ter me batido muito. Eu não tenho essa memória de que a senhora me bateu. Eu nunca lhe bati, não. Mas, rapaz, eu tenho que ter apanhado, porque às vezes até falando de beterraba, agora nesse momento não, mas às vezes falando eu começo a lacrimejar de repulsa. Teve uma situação cômica
que eu estava num colégio, naquela confraternização, e aí o pessoal fez uma pastinha, americano, né? Leva cada um uma coisinha para comer. E o pessoal estava pegando um patezinho rosáceo, certo? Colocando assim, botando no pão. Menina, isso aqui tá uma delícia. Fulana, que foi isso que tá uma delícia. Pô, todo mundo tá elogiando. Eu disse, vou experimentar. Botou na boca, matou. Na hora. Paz, eu botei na boca e saí correndo. Desesperado. Alguma coisa deu. Eu confesso, eu não lembro de ter sentido o gosto, mas eu corri direto pro banheiro. Aí, quando eu voltei, o pessoal, o que foi que aconteceu? Porque me viram correr, né? O que foi que aconteceu? Eu disse, o que tem nesse coisa? Não sei, aquela é uma receita de beterraba. Tava aí. Que bom, então. Aí eu deixo todo mundo avisado já, que às vezes, né, tem algumas refeições de gente, eu não como nada com beterraba. Deve ser algum trauma, que eu saiba. Minha esposa já conseguiu constatar que é só sensitório, né? Sensitivo. Colocou, já sabe. Que coloque de um jeito que eu não saiba nem que tá ali. Porque se você ver um pedaço aqui, eu acho que eu vou começar a chorar e eu não sei porquê. Jack, 18 anos aí de vivência com alunos, 18 anos de vivência com provas, com vestibulares de todos os tipos, desde o primeiro vestibular até o primeiro Enem que o Brasil teve e o último 2025, todas essas mudanças. É muita história, muita vivência, muitos alunos, muitas situações. Mas aqui para o final dessa entrevista, qual a principal mensagem que você deixaria para... Mesmo faltam 5 meses, está ali o Enem, mas... Para aquele aluno que já fez tudo certo e aquele que acha que não fez nada, o que você deixaria de mensagem final para eles? Pronto. Cara, nesse momento, que tá faltando assim uns poucos meses, o que você tem que fazer é focar. Não adianta procurar estudar tudo agora da sua vida, que... Tem 10 anos que você está estudando e você vai agora tirar o atraso inteiro agora. Não dá. Foca. Procura em alguns sites quais são as questões que mais caem. Já vou lhe dizer aqui de física, certo? 1/3 da prova, nos últimos 5 anos do Enem, foram questões de mecânica. Cinemática, dinâmica, trabalho e energia, sendo elas mais de 50% dentro desses 1/3. Então, só para você ter uma noção, assim, a grosso modo, tá, gente? Uma matemática assim, bem grossa mesmo, bem grosseira aqui. É como se você tivesse basicamente 2 a 3 questões, 2 questões de cinemática, 2 de dinâmica, 2 de trabalho e energia. Sendo que esse trabalho e energia em física ainda vai para eletricidade, que é o segundo assunto, se eu não me engano, que mais cai. Então, eles sempre colocam alguma coisa de cálculo de potência, de cálculo de energia elétrica. Então, você está em cima agora, foca nesses assuntos. Faz exercício. E qualquer professor de educação física aí vai dizer que eu estou certo. Se você treina o músculo, você também tem que repousar o músculo. Você não pode treinar bíceps todo dia. Mesma coisa você vai fazer com o seu cérebro. Você vai estudar e vai ter um momento de descanso. Vai aproveitar aquele ócio. Agora lembre, o descanso não pode ser maior do que o estudo. Então, é focar nesse momento, respirar, conversar com o papai, mamãe também, porque às vezes eles, né, precisam entender o seu momento ali. E é basicamente isso. Desejo que vocês tenham um maior sucesso. Quando tiver churrasco, me chame. Tiver acarajé. Tiver acarajé. Pelo amor de Deus, não, sem beterraba. É muito bom isso, porque, assim, você falou da questão da pressão dos alunos, se a gente fica, eu acho que a gente fica mais apreensivo na época do SISU. Na época do SISU, acho que dá mais um friozinho,
Porque aí a gente vê os alunos, caramba, eu queria fazer isso. Poxa, cara, faz, tenta. Ah, mas eu consegui na Bahia. Cara, Bahia aqui do lado, cara, vai. Ah, mas eu não conheço ninguém, velho. Vai. Existem bolsas, existem outros mecanismos. Vê um trabalho, algum estágio, alguma coisa, vai. É uma oportunidade, né? E é um momento também de crescimento pessoal, não só uma carreira. Sim. Sair de casa. Sair de casa é importante, cara. É uma coisa que a gente não tem na nossa cultura, esse costume de sair de casa, vide a história que eu te contei há pouco. Mas eu acho que é um dos momentos que você cresce. E, de novo, tem bolsas, tem mecanismos para que você vá. Ah, vou tentar. Não conseguiu agora. Poxa, vamos ver um estágio, alguma outra coisa. Tenta. É tentar. Isaac, muitíssimo obrigado por ter nessa sua agenda conseguiu achar, porque conseguimos nas férias, porque dando aula esquece que não consegue esse cabra não, é muito difícil. Aí a brechinha ali, né, ele falou, ó, nessa janela aqui dá para fazer, porque aí eu não tô dando aula. Aí consigo. Mas é muito legal, porque a gente conseguiu, eu acho que a gente conseguiu mostrar aqui em mais de 1h20, 1h30 de entrevista. Enem, gente, é só uma prova. Pronto. E se não preparou, prepara ano que vem. Avisos não faltam, mas se não deu, ok, gente, segue o barco. Que vem faz de novo. Só para ajudar. Ah, vou começar agora. Beleza, não deu agora. Essa preparação que você começou agora vai já começar pro ano que vem, pô. Você já começou. Não pode deixar. Ah, vou deixar pro ano que vem. Aí você já vai começar atrasado. Passa tão rápido essa preparação. No instante você já foi. Já fez a prova, acabou. Menina, a gente já tá em julho. 2026 meteu 7 meses assim, do nada. Acabou. Já viramos a metade do ano. Já viramos a metade do ano. Dia desse foi o início do ano. Virou, já foi. Já acabou. Agora já passou a Copa, perdemos. Já tem que pensar na parte a gente pula, né? A gente nem quer lembrar muito desse detalhe. Poxa. Mas muitíssimo obrigado pelo seu espaço na sua agenda para conseguir vir aqui no Bem Temperado, nesse episódio 99. Vem aí o especial 100 para vocês assistirem, dia 22. Cara, muito emocionante a entrevista e vocês vão se divertir um pouco com ela. 99 entrevistas de histórias, de ensinamentos. Todo entrevistado passa aqui e deixa uma mensagem para você que assiste. Eu gosto sempre de lembrar um entrevistado aqui, o Norton, que diz que tudo que a gente faz, se uma pessoa, uma única, se sentir motivada, estimulada ou aprende com alguma coisa que a gente fala aqui, já valeu a pena o podcast. Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por esses 99 episódios. E que venham mais. Venham muitos, né? Muitos mais. E sempre que a gente puder ajudar, a gente vem com essas informações, essas dicas para vocês. E você, estudante, prepare-se para o Enem. Tá aí, logo agora em janeiro vão ver os resultados da turma. A gente pergunta até o Isaac, é a tua turma, como é que foi? A gente vai descobrir depois o que esse spoiler ele vai dizer pra gente. E você lá comenta, sou aluno dele, tô lá junto e tô preparado, vou chegar junto lá no final. Pessoal, você que acompanha esse episódio, a gente não pode deixar de agradecer os nossos patrocinadores Casa da Música, Belgrano Salgados e Zen Lotus Chás Premium. Estão sempre dando apoio ao nosso podcast, ao Estúdio Ará, onde a gente grava o nosso podcast através do Márcio Dantas, toda essa infraestrutura. E a sua audiência é importantíssima. Então não deixe de dar o like, ativar o sininho para receber notificação de novas entrevistas, deixa seu comentário e compartilhe este podcast, esta bagaça feita com tanto carinho para vocês, quase 2 anos no ar. Então, como eu sempre encerro, nos encontramos próxima semana no episódio especial, episódio 100 do Bem Temperado Podcast. Como eu sempre encerro, a gente se encontra em mais um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.